A ciência na educação. Como ela pode ajudar? Como ela pode despertar o interesse? A nossa convidada de hoje é Roseli de Deus Lopes. Ela é engenheira e professora da Universidade de São Paulo. Não perca, daqui a pouquinho, no Ponto de Equilíbrio. Muito se fala na importância de estudar português e matemática. Essas duas disciplinas são com certeza muito importantes. Mas você já parou para pensar em como estudar ciências também é essencial? Estudando ciências, as crianças e os adolescentes podem compreender melhor o mundo em que vivemos e como funciona a natureza. Além disso, estudando na prática assuntos relacionados às ciências, os alunos podem desenvolver a criatividade e, quem sabe, com o tempo, criar coisas que podem contribuir para a nossa humanidade. Você teve aula de ciências na escola? Tive. Sim. Tive. Sim, bastante. Tive. Você gostava das aulas práticas de ciências? Eu acho que as aulas práticas são muito mais importantes que as teóricas, né? Porque você consegue vivenciar. Muito mais interessante do que a teórica, né? Você vê na prática o que você estudou na teoria. Principalmente as práticas. As teóricas eu não era muito fã, não. Mas as práticas eram sempre as melhores. São as melhores. Tanto que eu faço engenharia graças a isso. Sinto falta até hoje dessas aulas práticas, né? E você se lembra de alguma experiência que você fez na escola? Não lembro porque já faz muito tempo. Sim, nós fizemos uma experiência uma vez montando um vulcão. Eu não me lembro o que nós usamos na época, faz muito tempo na verdade, mas sim, nós fizemos um vulcão e foi bem interessante. Eu lembro do geyser, que a gente fazia a água explodir assim. Sim, eu lembro de várias. Não me lembro, não. E você já aprendeu alguma coisa na prática e não na teoria? A maioria das coisas que eu aprendi sempre foram na prática. A teoria nunca foram muito meu forte, não. Eu peguei um balão e fiz assim, ó, só pra ver o que acontecia. E daí eu nem vi e eu falei, oxe, cadê o balão? E quando eu fui perceber, ele tava na minha cabeça. A gente sempre aprende muito mais na prática que na teoria. Já, a gente não consegue relacionar, não é? Acho que tudo. Por isso que eu dei história, né? No Ponto de Equilíbrio de hoje, o pastor Denis Munhoz e seu convidado falarão um pouco mais sobre as ciências na educação. Você não pode perder. Roseli de Deus Lopes é professora associada do Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos da Escola Politécnica da USP. Possui graduação, mestrado, doutorado e livre docência em Engenharia Elétrica, também pela EP da USP. Na USP, ocupou diversos cargos. Roseli de Deus Lopes é responsável no estado de São Paulo pela Secretaria Regional da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite. Programa Ponto de Equilíbrio. Acesse nosso Facebook, WhatsApp. Se você quiser enviar sua pergunta, sua sugestão, sua crítica, basta mandar diretamente para esse número do WhatsApp que você está vendo agora. Se você, de repente, perdeu uma entrevista ou gostaria de assistir novamente, você acessando esse canal do YouTube, você tem acesso a todos os programas já veiculados. E ele é atualizado semanalmente. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que recebemos a professora Roseli de Deus Lopes. Ela é engenheira e professora da Universidade de São Paulo. Professora, muito obrigado por ter aceito o convite. É um prazer receber a senhora aqui. Eu é que agradeço o convite de vocês. Muito obrigada. Então, esse tema aí que a gente batia um papinho antes sobre a educação com ciência, a ciência na educação, parece que é uma novidade que vem aparecendo agora, que vem sendo utilizado um pouco mais agora. Mas qual foi a finalidade de se implementar essa mudança? Então, na verdade, a gente vem num movimento na Universidade de São Paulo com a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia já há 14 anos, para tentar ajudar a educação básica a mudar um pouco a forma de tratar temas relacionados às ciências e a sistemas tecnológicos. Em geral, as nossas escolas trabalham com
simplificação, então eu simplifico, o aluno decora, ele responde perguntas para passar numa prova, mas ele não consegue efetivamente entender os conceitos e aplicar esses conceitos na prática. O próprio PISA, que é um exame que é feito, aplicado, né, por amostragem nos alunos de 15 anos, mostra que o desempenho dos nossos alunos em ciências, comparado, né, com outros países, revela justamente isso. Ele consegue responder perguntas sobre ciência, sobre sistemas tecnológicos, mas ele não consegue aplicar isso se você muda um pouco o contexto. E aí a gente decidiu começar a provocar na Universidade de São Paulo as escolas e os estudantes, tanto para a gente induzir esse movimento de mudar de paradigma, como ao mesmo tempo para a gente dar visibilidade para aqueles que já estão fazendo coisas diferenciadas na escola. Eu lembro, já vai uns bons anos aí, na época de... Antigamente era o ginásio, né? Uhum. Na época de ginásio, eu lembro que a aula de ciências a gente até gostava, tudo, né? Mas não era aquela empolgação. Mas quando falavam, olha, vai ter laboratório, aí era uma maravilha, né? Que a gente sabia que ia lá para o laboratório, ia pôr coisa com coisa, fazer fumaça, ou ia ver o que acontecia com o experimento ali na prática. E realmente, para o aprendizado, eu acho que facilita demais isso. Essa questão prática de você conseguir aprender fazendo, isso é super importante. Para aprender de verdade, a gente tem que colocar a mão na massa, né? E a gente tem, dependendo da faixa etária, você tem abordagens aí para você incentivar a investigação. E no nosso caso, o que a gente decidiu fazer? A gente está longe. A escola está lá. Então, o que a gente recomenda ao professor? O professor não tenha medo, se você não sabe profundamente sobre um determinado tema, de deixar o seu aluno investigar um determinado assunto. A gente tem alguns cursos, inclusive online, de como é que eu oriento um aluno a fazer um projeto realmente de pesquisa científica, de pesquisa tecnológica na escola. Não um projeto para ele ir lá no livro e reproduzir alguma coisa que ele viu pronta, mas dele realmente conseguir, olha, tem um problema, será que eu sou capaz, né, de, mesmo que seja em pequena escala, de descrever e de enfrentar esse problema? Então, o que a gente coloca nos nossos cursos, lá, a gente tem um curso Ápice, que é online, gratuito, a gente mostra exemplos de professores e de alunos que enfrentaram, né, esse tipo de desafio e que estão conseguindo, não só nas suas regiões, colocar em prática, mas também ganhando prêmios em feiras de ciências nacionais e internacionais. Na prática, como funcionaria isso, para o nosso telespectador também entender? Sim. Como funcionaria? Se de repente a pessoa se interessa, ela vai lá no site, procura, acha que tem capacidade para fazer aquilo. Na prática, como funciona? Então, justamente, a gente fala assim, você tem ideias criativas, quer mostrá-las para o mundo, acesse o nosso site. Então, a gente tem no site da Febrace, que é o www.febrace.org.br, a gente tem dicas práticas de como é que você começa a fazer um projeto de verdade na escola. Para qualquer faixa etária, né? Você pode começar. Então, a gente fala assim... que faixa, normalmente as pessoas começam com que idade a se interessar? Estatisticamente, que idade elas começam a se interessar por isso? Então, a gente sempre diz assim, a criança nasce cientista. Você não ensina a criança a falar, ela observa, ela vai repetindo. A criança é mais curiosa também, né? Sim, ela sempre quer saber o porquê, né? Então, ela não foi estragada ainda, né? Quer dizer, a gente fala assim, olha, a criança já nasce cientista. Então, mesmo que você esteja trabalhando com a criança no ensino infantil, incentivar a criança a perguntar, valorizar a pergunta, valorizar a observação, ao invés de já começar a falar para ela, não, está errado, não é assim. Né? Fazer com que ela consiga cada vez observar mais e descobrir, né? Porque a humanidade levou tanto tempo para descobrir as coisas, então esse processo da descoberta, ele não pode ser perdido na escola. Então, muito mais do que você ter muitos conteúdos decorados, você conseguir criar situações em que a criança consiga, né, perceber e descobrir, e ela chegar às suas próprias conclusões, se a hipótese foi comprovado ou não, esse é o processo que é mais importante na escola. No caso da Febrace, que é a Feira Brasileira, é claro que para chegar até a rodada nacional, a gente trabalha com jovens um pouquinho mais velhos, assim, a partir do 8º ano, do 9º ano. Mas quando a gente divulga esse tipo de assunto para as escolas, a gente fala assim, comece quanto mais cedo, melhor. É claro que a complexidade vai ser diferente. Um local específico que ele vai, ou é na escola, ou tem um outro local que ele pode ter acesso às ferramentas para executar? Então, é claro que se eu tiver uma escola que ela tenha aí um laboratório de ciências bem equipado, ou se eu tiver uma parceria com algum laboratório de pesquisa, uma universidade, eu vou conseguir fazer projetos de maior complexidade. Mas para começar, a gente recomenda, nem que seja no fundo do quintal, desde que você garanta a segurança e as questões éticas, você pode começar. E o foco desse trabalho é você desenvolver o talento.
E o talento está em qualquer lugar, em qualquer condição, né, social. Então, a gente, por exemplo, os nossos avaliadores, quando eles vão selecionar um jovem ou uma equipe para participar da FEBRACE, ele olha o que aqueles jovens já conseguiram fazer pelo relatório, mas eles têm que conseguir identificar que jovem é esse, de onde ele é, que condições ele tinha quando ele fez esse projeto. Será que ele tem as características para ser um cientista, para ser um tecnologista? É persistente, fala a verdade, é observador. Quando ele não tem as ferramentas, ele vai atrás de estratégias para conseguir aquilo que ele precisa, estabelecer parcerias, porque as escolas também podem buscar parcerias, né? Porque você não vai comprar os equipamentos para fazer um projeto. Né? Pode ter esse intercâmbio entre elas. Né? Exatamente. Então, essa capacidade de empreender, e em tempos de internet, Tudo fica mais fácil. Né? É bem diferente. As estratégias são muito diferentes de quando a gente era aluno. Né? Nos Estados Unidos é muito normal a feira de ciências nas próprias escolas e também a nível estadual e nacional. Sim. Inclusive com prêmios elevados. Se eu não me engano, a NASA mantém um laboratório constante, recebendo visita de crianças, adolescentes, e disponibiliza nesse laboratório as ferramentas necessárias. Então, tem gente que está lá e funciona 24 horas. Aquilo. 24 horas, 7 dias por semana. A pessoa vai lá com uma ideia, ela fala, bom, eu preciso de mais ou menos isso aqui, a pessoa, não, ali tem. E a pessoa começa a trabalhar naquilo. Então, no pós-guerra, os Estados Unidos, eles desenvolveram uma série de estratégias, e até eu falo assim, olha, hoje eu sou engenheira graças aos americanos, porque eu assistia muito Sessão da Tarde, no horário que eu não estava na escola, e logo ali depois do Homem ter pisado a Lua, a gente tinha muitos programas de ficção científica, muitos filmes. Então eu queria saber o que era o computador, mas eu queria fazer um computador. Isso que acabou depois me levando para a escola de engenharia. E hoje eu acho que falta muita provocação para os alunos, né? Como a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem uma quantidade de museus da criança, de museus da ciência. Aqui no Brasil a gente tem, mas não na quantidade e na qualidade que o nosso país merece. A gente tem um país aí de dimensões continentais e por isso que a força da internet ela tem que ser usada para a gente conseguir valorizar alunos, valorizar professores que mesmo às vezes em situações um pouco adversas conseguem fazer coisas incríveis e eles mostram os caminhos. Então essa feira, o nosso objetivo é assim, a gente conseguir identificar e ao longo dos 14 anos de trabalho a gente já recebeu estudantes de mais de 900 municípios diferentes, professores e estudantes, e a gente dá visibilidade então no site a vídeos do que eles fizeram, como eles fizeram principalmente, né? Num primeiro momento, será que eles tinham recursos, não tinham? Como é que eles conseguiram empreender, levar mais recursos para a própria escola? Então, esse tipo de trabalho, ele tem esse objetivo de estar induzindo mudança e, ao mesmo tempo, dando visibilidade daquilo que é possível. Esse ano, por exemplo, a gente tem já 130 feiras afiliadas, espalhadas pelo Brasil inteiro. Algumas feiras são feiras que acontecem dentro de escolas, algumas feiras são municipais, outras são regionais, outras são estaduais. Então, a gente tem aí uma diversidade muito grande. Alguns estados estão mais mobilizados, outros ainda não. E é feita alguma, por exemplo, em termos de resultado? Sim. Os melhores da cidade ou do estado se encontram em outro local para ter uma avaliação também mais criteriosa ou a coisa funciona a nível estadual, municipal? Existe algo nacional? Então, a gente organiza a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia. Sim, mas é baseado em resultados assim, de escolas ou o candidato pode entrar direto nessa feira? A gente tem 2 mecanismos hoje, porque como o nosso país ele é muito heterogêneo ainda, então a gente está calibrando os nossos instrumentos. Então, metade das vagas a gente reserva para submissão direta. Porque às vezes é um jovem, um professor que está num município que não tem nenhuma feira ali na região. Então, eles mandam um relatório. Difícil. Então, a gente tem um número de vagas para cada unidade da federação e, em função da organização do sistema em cada uma dessas regiões, a gente seleciona um número maior ou menor pela submissão direta. E as feiras também. Hoje a gente está num processo de, nossa, quais são os critérios de avaliação dessas feiras? Será que eles estão realmente avaliando o processo, identificando os talentos? Ou o foco deles é no produto final, sem verificar quem foi que desenvolveu aquilo, né? Então, é um projeto de educação em que a gente vai, todo ano, publicando os nossos indicadores e fomentando, a gente tem um curso também para organizadores de feiras, para que eles façam a reflexão, olha, qual o papel da feira? É fazer uma coisa divertida, impactante, mas por quê? Né? O que a gente quer provocar na escola? Porque, no fundo, a feira é esse momento de formação mesmo, de eu trazer alunos, de eu trazer professores, para eles verem como é possível fazer as coisas de jeitos diferentes. Cada escola é uma realidade diferente, não? Então, nessa interação, a cada ano, você vai vendo mais professores, mais estudantes participando e não só desenvolvendo atividades presenciais, mas também atividades à distância, onde eles, por exemplo, teve uma professora do estado do Tocantins,
que ela acabou sendo procurada por 2 estudantes do Amapá. No primeiro momento eles não conseguiram encontrar orientadores lá e ela orientou esses meninos à distância, né? Então você vai vendo possibilidades aí diferentes de estar expandindo esse tipo de movimento. Quantos anos já existe a feira? Então a FEBRASE a gente está agora indo para o 15º ano consecutivo. Todo ano a gente também seleciona alguns alunos para participarem de uma feira internacional. A gente tem várias credenciais para movimentos diferentes, mas uma das feiras é a mais importante porque ela acontece já há mais de 60 anos nos Estados Unidos. Ela tem mais de 70 países participando. Todo ano frequentam assim, ganhadores de prêmio Nobel, são avaliadores lá, então a NASA. Então você tem ali um grupo muito seleto, porque a gente quer que os nossos estudantes e professores sejam submetidos a esse tipo de ambiente também. E a gente tem conquistado muitos prêmios. É muito difícil ganhar prêmio nessa feira internacional. Imagino, porque o mundo inteiro... Sim, são assim, 20% só dos estudantes que participam lá anualmente, em torno de 1.700 alunos participam. E só 20% conseguem ganhar algum prêmio. E a gente, esse ano, por exemplo, a gente levou 9 equipes, alguns trabalhos individuais, outros em equipe. Então, eram 9 trabalhos ali sendo apresentados, o talento desses jovens, né, mostrando seus trabalhos, e 6 deles ganharam prêmio. Até a gente se surpreendeu, porque ganhar um prêmio lá já é muito difícil. Meia dúzia. E alunos de escolas regulares, não são escolas de elite. Então, um dos meninos é de Aquidauana, do Mato Grosso do Sul, ganhou primeiro lugar na área de engenharia biomédica. Mas sabe que é uma coisa que até então para mim foi surpreendente, mas eu recebi uma professora também aqui que dava cursos de poesia. Uhum. E ela me falou que os melhores resultados, os melhores alunos que ela obteve nesses cursos, que ela fazia um tipo de uma feira também, de um encontro, eram alunos de região de periferia, de escolas públicas, com pouquíssimos recursos, e crianças que moravam em locais muito simples, em favelas, etc. E ela falou que eram os melhores resultados que ela obtinha. Nós temos resultados tanto de escolas, porque a gente não faz distinção nenhuma entre escola pública ou escola privada. Os alunos e os professores são tratados da mesma forma. Mas o que a gente verifica depois de 14 anos de trabalho é que a gente tem conseguido ter resultados excepcionais, que chegam, né, até premiações internacionais, tanto de alunos provenientes de escolas privadas quanto de escolas públicas. Agora, uma característica que a gente vê, às vezes, de alguém que venha de uma região mais carente, é que quem vem de uma região mais carente, com menos recursos na escola, tem que enfrentar maiores desafios para conseguir mostrar seu talento. Então, demonstra que a pessoa gosta daquilo mesmo, quer aquilo. Sim, né? Tem muita vocação. Então, por exemplo, esse ano também, um menino de Rondônia, na primeira participação na vida dele, de fazer projetos de ciência, ele queria participar da Feira de Rondônia, então ele fez um projeto. Ele é da cidade de Porto Velho. Lá ele participou da feira, depois ele foi selecionado para participar na feira brasileira e na feira internacional, lá nos Estados Unidos, ele ganhou o 3º lugar na área de engenharia ambiental, na primeira participação. Normalmente, aqueles que ficam entre os primeiros colocados nas suas categorias são estudantes que já participaram mais de uma vez na feira internacional. Nesses 15 anos que a senhora falou da feira aqui no Brasil, quais os projetos que mais chamaram a atenção? Olha, tem tanta coisa que deve ter muita coisa curiosa, né? Tem de tudo. E tem alguns que são muito simples, mas que eles mostram. Por exemplo, uma menina que eu costumo exemplificar, que ela hoje é uma empresária, porque a gente tem que olhar que esse tipo de trabalho é importante, tanto se você quer seguir numa carreira de ciências, de tecnologia, como para a vida. Então, eu costumo usar o exemplo da Rejane, que hoje é uma empresária, que quando o professor lá no Pará provocou que ela tinha que pensar num problema, ela pensou no problema da família, que a família estava quase saindo da região lá perto do rio onde eles moravam, porque não estava mais conseguindo sobreviver vendendo camarão. Eles cada vez conseguiam pegar menos camarão. O que ela fez? Ela falou assim, não, preciso descobrir qual é o problema. E aí ela diagnosticou que o tipo de armadilha que o pai usava pegava tanto camarão grande quanto pequeno. Então, uma mudança no projeto, aumentando o espaçamento da armadilha, fazia com que os camarões pequenos conseguissem fugir. Sair e procriar. E com isso, o pai não queria deixar ela testar a armadilha, ela testou escondida. Mas depois que ela começou a mostrar os resultados, que ele carregava menos menos peso de camarão, mas um camarão maior, que tem aí um valor agregado, né, mais alto, ele carregava menos peso e ganhava mais dinheiro. E com isso também eles conseguiam fazer com que o camarão pequeno, né, ficasse ainda na água e crescesse. E aí não só o pai,
mas ela virou uma empresária, com o apoio do Sebrae, ela tem fabricado, né, esse tipo de armadilha, não só para a família dela, mas para toda a região. E a gente tem outros jovens que têm tido uma trajetória na área científica muito mais rápida do que a gente observa normalmente. Então, alguns alunos, assim, que quando ele entra no primeiro ano da faculdade, ele entra com muita certeza, porque ele já fez um projeto de verdade, então a escolha dele é uma escolha madura, e ele já começa trabalhos de iniciação científica logo no primeiro ano, vai para doutorado direto. A gente tem um exemplo, o Ivan, que na primeira participação dele na FEBRASE foi para a Feira Internacional, ganhou 2º lugar na área de microbiologia. Hoje ele já finalizou o curso de biologia e foi aceito direto para o doutorado em Oxford. Então a gente tem trajetórias, esse não é um exemplo isolado, né? Eu peguei o Ivan, mas a gente tem muitos outros jovens de escolas públicas e privadas e também de mudança do professor. Né? Tem o professor Fernando, lá do interior de Ceará, que ele fala assim, o tempo do professor livresco acabou, essa é uma fala dele. Por quê? Porque ele vem desenvolvendo com várias escolas por onde ele passou ali no interior de Ceará, trabalhos onde ele começa a provocar a juventude a pensar nos problemas das comunidades e mostrar para eles que eles têm instrumental para descobrir quais são os problemas e para desenvolver soluções, para buscar também na internet conhecimento, né, informações, para converter efetivamente essas informações em conhecimento aplicado. Porque de nada adianta só eles passarem numa prova ou eventualmente até conseguir entrar numa universidade, se ele não conseguir estar levando transformação, né, social, conseguir melhorar a qualidade de vida. Então, esse movimento é para estar instrumentando o professor que, muito mais do que quantidade de informação, sim, a qualidade. A qualidade do tipo de trabalho, né, e de perceber que eu posso fazer ciência, não importa onde eu esteja. E não precisa ser complexo, eu posso desenvolver tecnologia. Porque ela vem através da ideia, né? Exatamente. Agora, o que a gente sempre coloca assim, você tem que ter a sua ideia, mas não basta você escrever uma redação falando sobre sua ideia. Não, você tem que colocá-la em operacionalizar, prática, né? Colocar em prática, verificar se ela realmente faz sentido, quais são os pontos positivos e negativos. Einstein falava, né, que científico. a ideia, né, ela é 10% de inspiração e 90% de transpiração. Quer dizer, não adianta só ter a boa ideia, você precisa executar, né? E nessa parte de ideia, uma curiosidade. Deve ocorrer ali muitos casos que gera registro de marcas, patentes, de invenções novas que a pessoa obtém, depois ela vende a marca ou vende a patente para uma indústria e ela obtém um bom rendimento com isso. Então, nessa faixa etária, a gente não considera que isso seja o mais importante. A gente também, por exemplo, quando a gente organiza a feira, a gente convida o INPI, a Agência USP de Inovação. O INPI acompanha já a feira? Sim, a gente chama todos os anos para que eles, principalmente, possam estar dando... Desculpa, é que seria INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, onde é feito o registro das marcas, das invenções, dos nomes. E a gente conta com a colaboração também dos profissionais da Agência USP de Inovação, que dão todo o suporte para a USP nesse processo de inovação. Então, eles são nossos colaboradores, principalmente para orientar os professores. Então, os professores desses jovens, enquanto os jovens apresentam os trabalhos, a gente faz uma série de atividades com os professores de levar esclarecimento a eles, porque realmente os estudantes são muito jovens, mas muitos conseguem desenvolver dispositivos, desenvolver soluções que merecem um registro, merecem aí gerar uma patente, tem condições de fazer isso. E eles precisam de orientação, então a gente também dá esse tipo de orientação, apesar de não ser o principal objetivo. O principal objetivo, como eles são muito jovens, é que eles percebam que eles podem sim estar gerando conhecimento novo, que eles podem estar desenvolvendo soluções novas, porque a ciência é construída, né, com colaboração de todos. E a questão da autoestima é a questão mais importante a ser trabalhada no Brasil. O brasileiro, e mesmo quando a gente fala no ambiente universitário, o brasileiro às vezes acha, não, mas não está bom o suficiente ainda para eu mostrar. E a gente fala assim, quanto mais cedo você fizer alguma coisa, mesmo que ela não esteja ainda certa, né, então erre rápido. E não tenha vergonha de mostrar aquilo que você faz, porque errar faz parte do processo de aprender, né? E você só consegue aprender se você coloca em prática. Então, esse tipo de mentalidade que a gente leva, porque muitas crianças às vezes fogem da matemática, fogem das ciências, porque lá no começo eles levaram uma nota baixa, alguém disse para eles que eles não eram bons. Né? Isso não é para mim. Isso é só para o Einstein. É verdade, cria aquela barreira. Né? Então, a gente precisa quebrar com isso, desmistificar. Né? E o mais importante é descobrir problemas de verdade. Se ele conseguir desenvolver essa capacidade de observar, de formular,
de descrever o que é o problema de verdade, formular hipóteses e perceber que o mais importante não é eu confirmar se a minha hipótese é válida. Eu descobri que eu fui por um caminho que não é o que eu imaginava inicialmente, é um resultado muito importante, que ele tem que ser documentado também. E como o Brasil tem tratado esses jovens, principalmente quando já apresentam um bom resultado, ou que já se nota nele um potencial, ele continua no Brasil ou a maioria das vezes ele procura alguma coisa lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, para tentar se aprimorar, para trabalhar lá e desenvolver lá? O que a gente vê, principalmente nesse movimento, né, dos alunos de feiras de ciências, quando a gente amplia os horizontes e leva os jovens para participar de competições e de atividades internacionais, eles acabam se interessando por estudarem fora e, eventualmente, até indo para laboratórios no exterior. Porque outros países, eles são muito mais desenvolvidos nessa questão de atrair talentos. Então, eles... se você for olhar, por exemplo, universidades como MIT, Stanford, Harvard, eles são muito proativos de estar indo buscar os talentos onde eles estão. Nós aqui no Brasil ainda somos muito tímidos, nós ficamos esperando que os bons alunos cheguem nas boas universidades que a gente tem no país. Mas acho que a gente tem que ser mais agressivo, e a Universidade de São Paulo é um exemplo, né? Não só com a FEBRASE, mas com outras atividades que a gente vem desenvolvendo, que a gente precisa de mais apoio para a gente conseguir uma capilaridade ainda maior. Mas a gente tem que ir para a rua, a gente tem que estar indo lá onde esse jovem está, para que a vida não diga para ele que ele não pode. Ele pode sim. Ele tem que tentar. Nada é impossível. Nada é impossível. Depende de muito trabalho, de confiança, de acreditar no professor. Mesmo um professor que não tenha tido oportunidade de ter uma formação mais avançada, ele é um professor que pode aprender e que pode crescer. Então, a gente tem que dar credibilidade para esses professores que estão aí na ativa, né? E instrumentá-los. Para o jovem que está nos assistindo agora, até como a senhora falou, professor mesmo, qual o roteiro que a senhora poderia passar a ele? Olha, você começou, você está com uma ideia, você está com vontade, você está com desejo. Qual o passo a passo? Então, a gente tem tudo isso no nosso site da FEBRASE, em vídeo, mostrando exemplos concretos, não da professora Roseli falando, mas de jovens do Brasil inteiro, de professores, dizendo como é possível, né? E o primeiro passo é despertar essa curiosidade. Existe algum problema que você quer resolver? Ou existe alguma coisa que você viu, seja um fenômeno social, um fenômeno natural que você quer explicar por que acontece? Esse é o começo. E aí depois você olha o passo a passo, né, no site da FEBRASE, de cada etapa que você tem que percorrer, que eu tenho certeza, né, que você vai estar não só na FEBRASE, mas participando aí desse movimento nacional de protagonismo aí dos jovens, né, percebendo que podem fazer muito mais. E o bom é que não há necessidade dele ter um investimento financeiro. Ele pode começar praticamente da estaca zero, encontrando os recursos para poder operacionalizar a ideia dele, né? Com certeza. A gente tem exemplos, né, ao longo desses 14 anos que mostram que o mais importante é você acreditar naquilo que você está fazendo, e quanto antes você conseguir desenvolver um projeto e mostrá-lo, seja na sua feira municipal, na sua escola, etc., você vai conseguindo apoios, né? Até, por exemplo, no começo o pessoal falava assim: Roseli, você vai fazer essa feira brasileira, mas como que o professor e o aluno lá do interior, né, do Nordeste, vão conseguir chegar até São Paulo? Você vai precisar pagar passagem. Eu falei assim: não, acho que a gente tem que abrir as portas e mostrar o talento. Então, o que a gente faz? Quando a gente seleciona desde a primeira, quando a gente seleciona alguém, a gente coloca assim: parabéns, você foi aprovado para apresentar o seu trabalho na Universidade de São Paulo, né? Então, uma carta bonita. E a gente coloca o anexo: dicas para você obter patrocínio. Então, a gente fala: primeiro passo, se a escola não conhece o que você fez, dê visibilidade dentro da escola, converse com a APM, né, que é a Associação de Pais e Mestres ali, converse com o vereador, converse com o prefeito, porque o primeiro passo é você mostrar que coisas incríveis que você está fazendo dentro da escola, ou mesmo que seja no fundo do quintal no primeiro momento. Porque com isso, a cada passo você vai conseguir outros parceiros que vão acreditar no seu potencial e vão estar ajudando você a viabilizar. A gente tem exemplos aí, muitos, né, ao longo desses 14 anos. Teve professor que, num primeiro momento, não conseguiu apoio de ninguém. Ele pagou do bolso a passagem dele, do aluno. Quando voltou, foi mandado embora do emprego porque faltou
uma semana para estar aqui em São Paulo, mas na hora que as pessoas perceberam o que ele foi, porque a gente dá muita visibilidade para aquilo que eles apresentam em São Paulo. Num segundo momento, quando foram olhar, falaram assim, nossa, mas o professor e o aluno ganharam um prêmio lá em São Paulo? O que é isso? Aí desperta a atenção. E aí, então, naquele ano foi um momento muito difícil para aquele professor, mas nos anos seguintes ele começou a ser chamado para dar palestras, para ser consultor, né, de alguns municípios. Então, assim, o começo na vida de todo mundo que tem poucos recursos é muito difícil. Mas o primeiro passo é acreditar, é colocar em prática as suas ideias, documentá-las, né? Porque se a gente não documenta e não usa o método científico para ver onde que eu posso melhorar, a gente não consegue crescer. Então, acho que é isso. Professora, eu queria mais uma vez agradecer a presença da senhora aqui e colocar à disposição algum tema que eu não perguntei, algum recado que a senhora queira passar ao nosso telespectador, fique à vontade. Então, eu acho que assim, se você é um professor, se é um estudante, acesse o nosso site, porque a gente quer conhecer você, quer conhecer o seu talento, não só na FEBRASE, mas nas feiras afiliadas. Se você é um gestor ou um investidor, acredite no potencial da juventude brasileira e dos nossos professores. Quem não vê, se você for olhar alguns dos exemplos da FEBRASE que ganharam prêmios, você vai ver que os nossos estudantes, nossos professores conseguem fazer coisas de nível internacional. Só que a gente precisa acreditar mais nas escolas, a gente precisa apoiar quem trabalha, né? Então, a gente conta com o apoio de todos vocês. Professora, muito obrigado. É um prazer recebê-la aqui. Prazer é meu. Muito obrigada. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.